Bom, vamos continuar então, Renato. Próxima notícia, a gente fala de uma empresa que a gente já avaliou recentemente. Valor econômico. Após balanço, CVC perde 1,1 bi de reais em valor de mercado. A notícia, Renato, traz referência à apresentação de resultados da CVC, que foi um desastre falando em recepção dos investidores, né? Então ela perdeu um valor absurdo de mercado, teve uma queda aí de 14% na sexta-feira, no dia da liberação, então uma queda brusca realmente das ações. E é interessante, a gente analisou os resultados da CVC e a estratégia da CVC há 2 semanas, se eu não me engano, e aconteceu esse negócio, né? E aí, o que aconteceu com a CVC, né? Bom, tem dois assuntos interessantes para a gente discutir nessa notícia, né? A primeira foi o que você falou, eles divulgaram o resultado na sexta-feira. O Damodaran, ele fez um estudo, né, para mostrar, né, como que é algumas coisas que acontecem fora dos financials tradicionais ali, o que isso influencia no valuation das empresas. Uma das coisas que ele percebeu foi o seguinte, toda vez que a maior parte das empresas que vai divulgar um resultado ruim, né, ela tenta escolher um dia bem próximo ou de um feriado, ou seja, antecipação de feriado, ou na sexta-feira. Dado que. Por quê? Porque aí você passa o final de semana, você fica pensando, aí boa parte dos investidores esquece, né, o negócio e aí não trada, né? Ou seja, não faz o valor cair tanto assim, né? E aí ele percebeu que empresas que vão divulgar resultados bons geralmente escolhem a segunda-feira, né? Para você conseguir divulgar esses resultados, segunda ou terça-feira, né? Por quê? Para ficar a semana inteira falando bem sobre o resultado, conseguir fazer a ação subir, né? Então, dado que a CBC divulgou sexta-feira, a gente já estava esperando que havia uma bomba, né? E de fato veio. Só que é interessante isso, porque linka bastante com a nossa aula de finanças corporativas e valuation. Por quê? Porque o resultado do terceiro trimestre, de fato, ele não foi tão ruim, né? Quando você pega todo o operacional dele, né, melhorou, né? Quando a gente faz um comparativo entre terceiro tri de 18 e terceiro tri de 19. O problema não foi esse, o problema foi a perspectiva futura dos resultados, né? Porque aconteceu um monte de problema tudo à mesma hora, né? Você viu os resultados da CVC, não viu? No terceiro tri não foi tão ruim assim, certo? Falando em gestão, não. Né? A gente tem alguns problemas em vendas, mas as causas são diversas. Né? Então vamos lá dar uma olhada, né? Rapidinho. A gente fez uma análise mais completa, mas eu queria só retomar algumas coisas desse resultado que saiu. Então vamos lá, terceiro TRI de 2019. A receita líquida foi de 447 milhões de reais, uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA, 183 milhões, uma queda de 4,8%. E lucro líquido, 103 milhões. Né? Teve um aumento aí devido a alguns ajustes de resultado financeiro. Alguns aspectos, né? Se a gente falar dos 9 meses, que é uma análise que você gosta de fazer bastante, Renato, teve aumento, né? Tanto em receita líquida, foi 1,3 bi nos primeiros 9 meses, aumento de 3,7%, e 516 milhões de EBITDA, um aumento de 8%. Tá? Então, no acumulado, foi melhor do que no ano passado. Agora, voltando aí ao trimestre, né? Se a gente falar de aspectos operacionais, geração de caixa explodiu, né? Gerou 133 milhões de reais no trimestre, versus 58 milhões no ano passado. O ciclo de conversão de caixa, ou seja, a quantidade de dias dentre o pagamento de fornecedores, estoque e recebimento, né, a diferença entre o dinheiro que sai e o que você recebe, está de 30 dias versus 40 dias. Ou seja, reduziu 10 dias esse ciclo de conversão de caixa. Né? Então, o tempo que você demora para receber pelo que você já pagou, né, está em 30 dias. É um ciclo de caixa melhor. A alavancagem reduziu, então o índice dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né, 1,84, que é saudável, né, teve uma redução aí no ano passado, mesmo período estava 2,04. E o ROIC 21%. Né, então, aspectos bons. Né. Só um detalhe, Renato, que eu esqueci de falar no começo, tanto EBITDA como lucro estão como resultados ajustados. Né? A gente já vai chegar nesse ponto. Só finalizando os dados que eu peguei aqui, Same Store Sales, esse aqui, junto com as vendas do trimestre, foi um desastre também. Né? Caiu 6,4%, né? Menos 6,4%. Então, as vendas nas mesmas lojas abertas há um ano caiu bastante. Né? Lembrando que a CVC tem um modelo muito forte baseado em franquias. Tá?
e eles estão fortalecendo o online, mas o online também caiu. O número de compras feitas via plataformas online da CVC, que são várias, não só a CVC, mas eles compraram a Submarino Viagens, Ao Mundo, que também foi uma aquisição recente, então dá uma olhada lá no BTC Journal, onde a gente avalia, a gente fala de algumas marcas do varejo online da CVC. Caiu 8,5%, então foi uma queda total de vendas, né? E aí, quando a gente fala do resultado ajustado, o que aconteceu? A Avianca quebrou, a CVC tinha uma série de voos em parceria com a Avianca e agora tem um monte de voo que foi cancelado e o pessoal recebe o dinheiro de volta e entra com a ação. E isso deu um impacto nesse resultado da CVC de 45 milhões de reais. Problema para o futuro, que é exatamente o que você comentou. Esse resultado vai ter piora, né? Ou vai ser tão ruim quanto, ou pior, para o próximo semestre, né? Então o impacto da Avianca continua, vai impactar o resultado do quarto TRI também. E tem mais algumas coisas. Competição. A Decolar começou a baixar preço. Então a competição entrou com tudo. O que acontece? Guerra de preço. Então essa diminuição da receita tem a ver também com essa guerra de preço, né? A redução das vendas online também tem a ver com o aumento da competição, né? Então tudo isso complica bastante. A Avianca quebrando, que vai trazer esse resultado. E para o quarto TRI temos mais um desastre que vai afetar bastante a CVC, né, Renato? Que é o óleo que dominou o litoral do Nordeste, né? Então é mais um desastre, tanto ambiental como para os resultados da CVC, que infelizmente aí não é uma causa específica da CVC. Né? Mas o que a CVC pode fazer para melhorar isso, né, Renato? Fortalecer o digital, que é o que eles estão tentando. Agora, tem uma grande diferença entre estratégia de fortalecer o digital e execução da estratégia de fortalecer o digital. Né? E isso pode ter alguns problemas, né? Sim, sem dúvida. Foi basicamente o que a gente comentou quando a gente comentou sobre a CVC, que foi o seguinte, em termos de posicionamento e direcionamento estratégico, acho que eles estão certinhos. Então, eles estão crescendo forte, tentando integrar as lojas físicas lá com as franquias e com uma estratégia forte também do digital. Legal. Por quê? Porque a boa parte da ameaça de concorrência vem desses caras aí, Decolar.com, Book.com, etc. Né? Então, legal. Qual que é o problema? O problema é que a estratégia bem definida é um primeiro passo para você ter uma estratégia bem, né, feita, porque a segunda parte, a parte mais difícil que tem, que é o tema da última aula de estratégia, que é a execução. O que aconteceu? O que aconteceu é que os financials, a parte financeira, não está tão ruim assim. Tanto é que eles mantiveram alguns índices, né, ROIC, por exemplo, que eu adoro, e margem EBITDA nos primeiros 9 meses do ano até melhorou um pouco, tá? A EBITDA, né, de forma geral, não margem EBITDA. Então, assim, em termos de financials, não está tão ruim assim. O problema é essa perspectiva, né, que você mesmo desenhou aí, o cenário do terror. Então, esse que é o grande problema. E o que mais preocupa a galera é o seguinte, quando os same-store sales das lojas físicas caem, né, isso quer dizer que, obviamente, você está perdendo, né, fluxo dentro das suas lojas físicas. O que pode ter acontecido, né, que é uma das coisas que os investidores até, né, iam aceitar, é que você está migrando gente de loja física para o online. Né? Aí beleza, aí você está canibalizando os seus canais. Só que o problema é que o online caiu também, né? Inclusive ele caiu mais do que as lojas físicas. Então, certamente a CVC está perdendo cliente para a concorrência, né? Então, isso que vem preocupando bastante os investidores. Então, o poder de execução daquele direcionamento que eles falaram que iam ter, aparentemente eles não estão conseguindo executar de uma forma eficaz. Isso daí, obviamente, reflete na expectativa de valor do negócio, por isso que ele perdeu aí mais de 1 bi num dia. Então, vamos acompanhar aí de novo a CVC nesses próximos trimestres para ver se esse cenário do terror ele se concretiza. Se se concretizar, pode ter certeza que vai ter mais uma pancadinha aí no market cap desse negócio. Pois é, Renato, já está esticado o valuation, né? A gente tinha até visto, mas é importante que ela consiga executar bem a estratégia e de forma ágil, que é uma coisa que ela talvez não esteja conseguindo fazer muito bem ainda. Então é trazer equipe, conseguir gerenciar isso e mudar para a estratégia digital, né? Fortalecer o digital mais rápido do que está fazendo e manejar bem essas crises, né? Então são coisas que não dependem deles, mas que afetam o resultado com certeza, e a gente tem que ficar atento a isso. Então a empresa está bem administrada, está gerando caixa, está com os financials em ordem, mas a parte de vendas tem que ser bem estruturada e a estratégia bem executada.